Uma coisa também que eu achei muito interessante sobre a sociedade atlântica é que eles tinham uma cultura muito sofisticada e uma sociedade muito adiantada em valores também. Então, todas as escolas, faculdades, elas eram mantidas pelo Estado. O ensino era gratuito. A questão era apenas o mérito do estudante. Se o estudante tivesse habilidade, tivesse vontade, ele prosseguiria sem nenhum problema, sem nenhum impedimento. Então, o básico deles, eles faziam na escola primária, no ensino de leitura, da escrita, as coisas básicas. Então, havia outras também escolas que eram direcionadas para pessoas que quisessem trabalhar com agricultura, com mecânica, como é hoje, né? Tem gente que gosta muito de estudar, tem gente que gosta de botar a mão na massa. Então, eu acredito que naquela época não devesse ser muito diferente disso. Então, eles faziam basicamente assim. Agora, as crianças que basicamente se destacavam eram ministradas outras coisas. Medicina, que era basicamente cura magnética, além de química, matemática e astronomia. O desenvolvimento das faculdades psíquicas também era o objetivo principal dessas escolas. Eram ensinados também propriedades ocultas de plantas, metais, pedras preciosas, além de processos alquímicos de transmutação e, é claro, a manipulação do brilho. Então, realmente, é uma coisa que me chamou muita atenção, é como uma sociedade dessa pode perecer. Porque eu não sei, na época alguns anos atrás, eu não tinha essa noção de conhecimento teosófico, de onda, de ir e voltar. Então, eu achava que você sempre evoluía. Era uma coisa que me causava. Como é que uma sociedade tão avançada podia ter morrido, entendeu? Acabado, a ponto de a gente ter que passar por idades como a antiguidade, ter que passar por uma idade média sofrida de tantos séculos de trevas. Quer dizer, existia isso tudo há 800 mil anos atrás. Então, realmente, eu confesso que quando eu comecei a estudar Atlântida, para mim, foi um choque, foi uma coisa, assim, pessoalmente, muito interessante. Então, uma das causas que esse camarada fala, como marcantes para que isso tenha acontecido, foi a questão dos exilados de Capela. Porque o que acontece? Segundo ele, principalmente o Roger Plotini, a civilização atlântica havia atingido um nível de cultura, de valor ético, tudo, que ela estava muito superior ao restante do planeta. Então, o que deveria ser feito com eles? Eles já estavam a ponto de terem que migrar para um outro mundo, para um mundo mais avançado. Então, o que foi feito? Isso coincidiu com a mesma época que começaram a vir os exilados. Então, o que aconteceu? Havia uma esperança de que esse contato pudesse fazer com que os exilados de Capela aprendessem basicamente, né, vivendo num ambiente tão bom. Então, o que eu vi, só eram enviados para Atlântida os realmente mais merecedores. Mas o que aconteceu? Houve um desequilíbrio. Entendeu? A redução do povo, que originalmente habitava Atlântida, foi normal, digamos assim, uma redução substancial. E o crescimento das entidades que foram enviadas de Capela aumentou muito. Então, o que começou a acontecer? Esse povo mesclado começou a ter acesso ao que? A tecnologias, a facilidades que até então eles não tinham. Então, isso começou a gerar o quê? Gerar vícios,
decadência. Então, a derrocada toda da Atlântida se deveu basicamente por isso. Então, nós chegamos a um capítulo de quê? De ter muitas guerras. Eu vi uma referência, principalmente, já é naquele último slide da ilha de Poseidones. Pelo que eu vi, naquela época existiam basicamente duas raças, uma raça branca e uma raça vermelha. Então, o líder dessa raça vermelha se chamava Atlas. Então dizem que daí teria se denominado o nome até de Atlântida, por conta desse líder, porque na verdade o nome da ilha era Poseidones, não Atlântida, mas ficou Atlântida por conta disso. Então começou a haver muitos combates, muitos embates, inclusive a nível de magia, da utilização do vril, de magos negros, magos brancos, e realmente a coisa foi de tal maneira que culminou com a utilização de armas de muito poder destrutivo. Eu vi algumas referências de armas que eram materializadas sobre os exércitos e simplesmente elas explodiam e o exército todo perecia, não sobrava ninguém. Então é uma arma muito destrutiva. E fora esses combates dos magos, que realmente eu não sei muito como é, mas eles falavam que era tudo por manipulação do vril. Então é tudo uma questão de uma solução, mas realmente chama a atenção todo o conjunto do que foi a Atlântida. Tanto a parte educacional, como a parte de sociedade, como a tecnologia. Eles tinham realmente atingido uma condição que eu não sei nem se nós algum dia alcançaremos, porque eles tinham muita coisa. Agora eles realmente pecaram pela má utilização. Como tudo que a gente tem, qualquer conhecimento, ele tem isso. Eu me lembro uma vez quando eu assisti a uma série Cosmos, que foi mais ou menos no final da década de 80, do Carl Sagan. O Carl Sagan, no último episódio, que era o episódio Quem Responde pela Terra, ele dizia assim, é como se um Deus, porque ele era ateu, por isso que ele usava um Deus, tivesse colocado uma alternativa para nós. Vocês têm a tecnologia para nos elevar das estrelas ou para se destruir. Essa decisão é de vocês. Então, realmente, é uma coisa que todos nós possuímos. O conhecimento que cada um de nós tem nos implica em quê? Em ter responsabilidade, saber utilizá-la. Isso vai do nível individual, vai no nível familiar, vai no nível de sociedade e vai no nível planetário e além. Então, realmente, é tudo uma questão de se ter uma decisão. E à medida que cada um vai atingindo uma determinada massa crítica, essa massa crítica vai se propagando para toda a sociedade e eu acredito que a gente consiga elevar isso bastante, né? Mas voltando então aqui, tinha essa parte muito de utilização das armas baseadas no poder do vril, e eles também tinham armas nucleares. Então, as armas nucleares ainda eram pouco em relação a uma arma extremamente letal, que é uma referência num desses livros que eles chamavam de Sol Negro. Esse Sol Negro era alguma coisa que envolvia a utilização de antimatéria. Então, a capacidade dessa arma era tamanha que ela podia aniquilar não só o inimigo, o continente, mas o planeta inteiro. Eles podiam explodir com tudo. Isso aí dava para acabar com o planeta inteiro. Nos Anjos e Demônios, né, que falam sobre isso, Isso, né, é. da antimatéria. Né? Exatamente. Eles correm com o tempo porque descobriram para não cair em mãos erradas. Exatamente. Porque isso aí é muito complicado. Agora, eu via muita parte de utilização de magia, né? Magia branca, magia negra, luta de magos negros, de magos brancos. Eu confesso que não entendo muito disso, dessa parte. Li muito pouco sobre isso, mas pelo que falava também ali, vamos dizer, uma guerra, ela causa problemas na parte energética do planeta.
porque você está em conflito, as energias ficam muito conturbadas. Uma guerra convencional causa isso. Mas esses embates baseados em magia, eles causavam danos estruturais, energéticos ao planeta muito maiores. Então, talvez seja isso a razão pelos quais a gente vê tantos afundamentos sucessivos. Porque realmente, se eu olhar o mapa ali, parece que o epicentro do terremoto está naquele lugar. Então, isso não é à toa. Alguma coisa devia ter ali que causasse isso. Eu não sei exatamente, não existe referência sobre quando essas guerras começaram. Agora, interessante que, se vocês observarem um dos mapas que eu coloquei aqui, eu acho que no segundo mapa ele já fala sobre a decadência. É no segundo. É o segundo. Parece 800 mil anos atrás, já. Aqui, ó. Então, aqui eles já estavam na decadência. Então, realmente, eu não sei em que ponto isso começou, quanto perdurou. Eu acabei não colocando os slides sobre a Atlântida também, acabei não deu tempo de eu pôr. Mas eles tinham uma parte de engenharia genética também muito avançada. Entendeu? Então, isso é uma parte que não é muito boa de falar, mas há referências de doenças que teriam sido criadas desde aquela época, inclusive manipulações, misturas de gente com animais que teriam... Vou retornar aqui porque acho que falta pouca coisa, mas então está falando das armas, né? Então, o que acontece? Depois que a Atlântida afundou, muitos sabiam que isso ia acontecer, eles teve muitos deslocamentos, muitas imigrações para vários lugares. O Egito é uma das culturas que com certeza sofreu muita migração deles. Os maias, o povo do Peru, os astecas, os índios norte-americanos e, curiosamente, parece haver muitas civilizações no território brasileiro. Eu já estou até com um livro que está lá na fila para eu ler sobre isso, que fala justamente de uma civilização aqui que teria origem dos Atlantes. Bom, coloquei essas ilustrações só para dar uma ideia. Bom, gente, o que eu tinha para falar era isso aí. Eu agradeço a atenção de todos. Gostei dos comentários, a gente sempre aprende alguma coisa.